Ó, já entramos, tá? Entramos na página do Facebook, já estamos ao vivo aqui para mais uma live com você. E aí, como é que eu faço, Glaucia? Eu fico esperando mais ou menos um tempinho até as pessoas que têm acompanhado o nosso trabalho, elas irem entrando, irem saudando assim o nosso trabalho. A Viviane já acabou de entrar. Oi, Viviane, boa noite. E aí as pessoas vão entrando, à medida que elas forem entrando, aí a gente vai dando esse tempinho a mais para a gente iniciar, tá, Glaucia? Então, a gente espera um pouquinho aí, que o pessoal, inclusive, é assíduo. O pessoal tem frequentado bastante aqui nossas lives e está sendo bem interessante, sabe? A gente conta com as pessoas, assim, porque a gente tem feito um bate-papo interativo, né? Então, assim, a gente aproveita que as pessoas estão participando da live para somar, né, junto com todos, né? Claro, o convidado e a convidada, que é, no caso, né, hoje você, e aí a gente vai democratizando não só o conhecimento que a gente vai tratar, mas também vai aproveitando e tirando dúvidas, caso algumas pessoas tenham alguma pergunta a fazer, a gente vai podendo esclarecer, né? A Rose também acabou de entrar. Oi, Rose, boa noite. Então, as pessoas vão entrando aqui para a gente poder seguir aí com o nosso trabalho essa noite, tá? Peço que você espere mais um pouquinho, até que todos, a grande maioria, né, que sempre aparece aqui pelas lives, possa estar com a gente para a gente iniciar. E depois as pessoas vão entrando, algumas vão só acompanhando o desdobramento, né, das nossas entrevistas, outros vão assistir depois, porque vai ficar gravado no Facebook, aí outros assistem depois, fazem comentários a respeito, fazem sugestões. A gente tem trabalhado assim, com esse público que está acompanhando a gente nas lives de quinta às 20 horas. Já virou assim um programa de talk show. Porque assim, maravilhoso, né, Sandra? que bom! E a minha, assim, meu elogio, meus parabéns a você pela iniciativa, né? Porque é extremamente importante nesse momento. Não sei se eu posso falar agora, pode? Pode. É E, que a assim, minha amiga realmente Damiana, foi uma... minha amiga Damiana também acabou de entrar, uma amigona, assim, uma pessoa maravilhosa, e a Ana Lúcia, lá do Abrigo, sim, também acabou de entrar, sim. né, dizendo que boa noite, minhas lindas, fofo, e a Damiana também. Oi, Damiana, beijinhos. Ai, mas desculpa, te cortei, pode falar. Extremamente importante, né, essa discussão, para que as pessoas possam conhecer a síndrome, né, e todos os assuntos, todos os temas que têm sido colocados nas suas lives são de extrema importância, assim, de utilidade pública enorme, tanto para os idosos, para os profissionais. Então, eu vejo assim que vem agregar dentro da geologia as suas lives e dar assistência ao idoso, né? Eu acho que é isso que nós estamos aqui por isso, né? Para trazer conhecimento, trazer mais informação, tirar dúvidas, poder ajudar, né, de uma certa forma, todas as pessoas. É verdade. E você tocou num ponto importante. Eu acho que a gente tem assim o compromisso, já que somos especialistas nessa área, de dar visibilidade ao envelhecimento, né? Então, mais do que oportuno nesse momento da pandemia é a gente dar visibilidade ao envelhecimento e dirimir dúvidas acerca desse processo, né? Já que os idosos se tornaram até público, né, alvo assim dessa epidemia, né, uma coisa muito delicada para a gente Grupos de tocar. risco, né? Isso, Mais grupos de risco, vulneráveis, né? Assim, o grupo de é um risco. grupo mais vulnerável para a doença, então eu acho que toda a informação
é válida para a gente poder não só proteger esse grupo de risco, né, também para difundir o cuidado para esse segmento etário e também a gente pensar também no envelhecimento de todos, né? Que eu acho que vale a pena a gente pensar no envelhecimento de forma global, né? Não só os idosos nesse momento que a gente atravessa essa pandemia, mas também todas as pessoas de outras... Como eu quero envelhecer, né, Sandra? Exato, né? Exato. Como eu gostaria de ver, como eu penso, né, no meu envelhecimento, né? Então, eu acho que é uma discussão extremamente oportuna. Todos nós, né, nós aqui, também estamos nesse processo, né? Exatamente. Eu até, uma frase que me chamou a atenção à tarde, eu estava assistindo a entrevista de um neurologista sobre a doença de Alzheimer, e aí uma telespectadora perguntou assim, mas como é que a gente faz para evitar o Alzheimer, para não ter nunca Alzheimer? Ele falou uma frase que eu, nossa, achei muito forte ao mesmo tempo, né, para tarde, mas também verdadeira. A vida tem um fim. Não adianta, gente. Tudo bem, a gente tem que promover, né, o cuidado e tem que buscar esclarecimentos, né, sobre a doença, que o foco era a doença de Alzheimer, mas a gente não tem como dizer, vou seguir para sempre sem doença, porque o processo é esse, né? O processo é da gente estar caminhando por um envelhecimento mais longevo, até porque já temos hoje informação, já temos algumas políticas que protegem, né, o processo de envelhecimento, pesquisas, né, a ciência, enfim, está tudo a favor, mas a gente não pode esquecer, né, que tem um prazo de validade. A vida tem um prazo de validade, não tem jeito, né? E o que a gente puder, né, para fazer com que tenha assim, um envelhecimento ativo, para que possa ter, proporcionar cada dia mais, né, promoção da saúde, nesse processo do envelhecimento, o cuidado, né, com a saúde, e, enfim, com o corpo, com a mente, isso tudo está associado a um envelhecimento saudável, a alimentação, né, os fatores ambientais, eles estão associados ao envelhecimento. O estilo de vida ele está associado ao envelhecimento saudável. Então, o que a gente puder fazer para que a gente possa proporcionar esse envelhecimento saudável é extremamente importante. Eu acho que os estudos mostram isso, né? Então, nunca é tarde para começar, né? Você que não pratica atividade física, você que está com a sua alimentação desregrada, enfim, vários fatores, né? Eu acho que você pode hoje, né, a partir dessa live, dar um start, né, Sandra? Eu queria aproveitar, então, Glaucia, que olha, o público já está presente aí, maravilhoso, e está dando assim, já está saudando, vamos dizer assim, a nossa live, né? Então eu queria citar algumas pessoas que estão aqui já dando boa noite para nós. Iaraci, minha fofa, aluna da UNAT, com 89 anos, a Damiana, Regina Alencar, a Maria Fernanda Viana, sua amiga, Monique, que também é muito assídua aqui na nossa live, Karina, minha estagiária, a Neide, uma colega de Niterói, assistente social, Márcia Sanclé também está sempre com a gente, Rita também, outra colega maravilhosa, minha colega de profissão, Viviana, Rose, olha, já tem um monte de gente aí com a gente, e, poxa vida, Moniquinha, Errante tá aí, Marinete, ó, nossa, o Ibope tá alto, hein, nossa, o Ibope tá muito alto. Então, o pessoal tá muito bom aí. Oi, gente, olha, muito obrigada pela participação, estou muito feliz, mais uma vez, contar com a presença de vocês. Eu quero dizer que eu estou... cada quinta-feira que a gente faz esse trabalho e que vocês correspondem
para que ele seja o sucesso que está sendo, mas eu me sinto, assim, não sei, feliz, vou dizer assim, a palavra é essa que me ocorreu aqui agora, e saber que a gente goza, assim, né, do carinho das pessoas, são pessoas amigas, também pessoas que lutam com a gente para que o envelhecimento seja saudável, né, com dignidade saudável. Então, Beth está aí também. Olha, ó, um monte de gente bacana que está chegando. E aí, já que a gente já tem esse grupo, né, Glaucia, aí eu vou aproveitar, então, já, pessoal, para apresentar aqui a nossa querida doutora Gláucia Campos. Mas, olha, antes disso tudo, desses títulos que eu darei para ela, quero dizer que ela é minha amiga, uma amiga maravilhosa, uma pessoa carinhosa, uma pessoa delicada, uma pessoa gentil, uma pessoa humana. Olha que a gente encontrar, né, público, pessoas assim, nesse momento que a gente está vivendo tão difícil, não é fácil, né, assim, encontrar essas pérolas maravilhosas, mas a Gláucia é uma colega, assim, incrível, uma pessoa que eu tenho um carinho também muito grande e que eu nem sei mais dizer o quanto eu, sei lá, a minha emoção de estar aqui com ela, porque em todos os momentos que a gente esteve junto, nos congressos da SBGG, também na diretoria da SBGG, a diretoria passada nós estávamos juntas, né, decidindo coisas importantes para o envelhecimento, sempre foi um prazer muito grande. A gente voltava junto da SBGG para casa, pegava o metrô, né, Glaucia? Juntas, e eu me sinto muito feliz hoje de estar aqui na presença dessa querida amiga, agradecendo, né, a gentileza de estar aqui comigo, né, tirou uma parte da noite dela para estar aqui comigo e com vocês também, né, com todas nós, para que a gente possa falar um pouquinho de um assunto que eu considero até bem relevante, né, nesse processo de envelhecimento, porque é um assunto, não sei depois, Glaucia, me corrija, mas eu entendo que é um assunto que não recebe muito destaque, assim, quando a gente vai falar de envelhecimento e tal, né, a mídia também não dá, assim, muito destaque, mas eu acho que é um assunto que merece, né, uma atenção, até porque quanto mais a gente entender o processo de envelhecimento global, melhor vai ser para a gente poder cuidar da saúde, né? Então, esse tema eu acho super importante, né? E aí eu te sugeri a possibilidade de estar com a gente nesse tema, mas eu quero apresentar a Gláucia para todos que estão aí assistindo a gente. Bom, a Gláucia, ela é nutricionista, né, de formação, ela é especialista em gerontologia, lá pela SBGG, como eu também, estivemos juntas, pós-doutoranda pela Universidade Federal do Espírito Santo, ela é pesquisadora, colaboradora do Laboratório de Envelhecimento Humano, o GeronLab, da UERJ, tá? É um laboratório importante que a UERJ tem desenvolvido pesquisas na área do envelhecimento, e a Gláucia faz parte, assim como uma equipe lá de ponta, que está sempre voltado à pesquisa sobre o envelhecimento. Então, eu queria apresentar aqui a Gláucia, queria que você falasse um pouquinho, Gláucia, de você, para a gente poder, para o pessoal conhecer você melhor, né, para a gente iniciar nosso bate-papo, tá bom? Em primeiro lugar, eu queria agradecer, Sandra, pelo convite, agradecer a presença de todos, né, que estão aqui nos ouvindo. E, assim, eu tenho uma história, né, de amor e de estudo, de muito estudo com a gerontologia. Eu trabalho com gerontologia há 21 anos, né, desde quando eu me formei. E eu, assim, mestrado na Fundação Oswaldo Cruz, depois eu fiz meu doutorado no Instituto de Medicina Social da UERJ, e ambos eu desenvolvi pesquisas na área do envelhecimento e nutrição. Eu analisei dados de composição corporal. No doutorado, eu estudei especificamente a obesidade sarcopênica, e no meu mestrado eu analisei
dados de 1.000 idosos do município de Vitória. Depois, agora eu tenho estudado também o risco, né, de morte entre idosos com obesidade sarcopênica, sarcopenia, e nós encontramos resultados muito importantes. Eu acho que a gente pode até discutir aqui hoje um pouco. Mas, mais uma vez, um prazer estar aqui. Quero poder contribuir. Eu acho que nesse período tão difícil, né, o período que nós estamos passando de distanciamento social, é o nosso papel enquanto pesquisador, enquanto profissional da assistência, né, de estar esclarecendo a população, orientando, trazendo informações que sejam para agregar no dia a dia, na melhora da qualidade de vida, na melhora funcional dos idosos. E, enfim, eu espero poder contribuir um pouco nessa noite. Ai, que bonitinho. Obrigada, minha amiga, de verdade, obrigada. Olha, pessoal, quem quiser até fazer algum comentário, pode fazer. Até a Ana está acabando de colocar aqui uma questão. Muitos idosos em ILPI têm e precisam de cuidados, né? Esse cuidado global, esse cuidado integral que a gente tanto busca, né? Principalmente nas ILPIs, né? Você faz parte da frente de ILPIs, eu faço parte, né? Fiz no primeiro momento, quando a gente elaborou o documento inicial, né, da frente de LPI. Você tem realizado muitos treinamentos para os profissionais das ILPIs, né? Então, é um trabalho maravilhoso que você vem fazendo nesse período da pandemia, e esse trabalho eu acho que vai ficar para sempre, vai marcar essa história, sabe, Glaucia? Porque as ILPIs eram instituições um pouco afastadas, né? Do debate, da discussão sobre o envelhecimento, né? Então, assim, a gente tinha um pouco de dificuldade, ainda tem, claro, mas com essa questão da pandemia, eu acho que a gente pôde aproximar esse equipamento tão importante, né, e necessário, é necessário um equipamento como esse, né, para a nossa sociedade que envelhece. Então, a gente se debruçou nisso, né, vários profissionais e pesquisadores aqui na área do envelhecimento no Brasil, uma iniciativa da Carla Giacomini, né, uma geriatra super importante, famosa nesse nosso mundo, né, do envelhecimento, capitaneou todo esse processo, né, desse trabalho, fizemos parte dele, e ele está rendendo, né, está dando frutos aí, através do treinamento que você e outros profissionais vêm realizando, e outros debates que também estão surgindo acerca das ILPIs. Então, eu acho que o Ministério Público tem dado contribuições maravilhosas, né, aqui no Rio de Janeiro, a doutora Cristiane Branquinho, sempre atenta, né, aos cuidados nas ILPIs, fazendo um trabalho fantástico, se dedicando também de forma integral a esse trabalho. Então, eu acho que tem muita gente bacana, muita gente importante, né? Eu acho que o Rio de Janeiro também tem um trabalho significativo na área do envelhecimento, a gente tem que falar disso aí, né, para o Brasil e para o mundo, né? O Rio de Janeiro não é só problema, o Rio de Janeiro também tem possibilidades, né? A gente tem visto um engajamento, assim, nacional, né, de todos os estados, da região sudeste, então, assim, nós observamos o envolvimento do Ministério Público do Espírito Santo, de São Paulo, sabe, Sandra? Então, no Rio também, extremamente acontecendo, assim, sem comentário, né, porque realmente ela é incansável, e a gente e extremamente parceira, né? Extremamente parceira, a gente não tem palavras para falar dela, né? Também não. Exatamente. Toda vez que eu tenho que me referir Oi? Eu concordo contigo. Toda vez que eu tenho que fazer alguma referência à doutora Cristiane, eu faço com muito carinho, né, e muito respeito, porque ela é uma pessoa realmente que se joga, assim, no bom sentido, a causa, né, uma defensora da causa do envelhecimento, e é uma pessoa
incrível, né? Uma pessoa de escuta, uma pessoa maravilhosa, que tem feito muito pelo envelhecimento aqui no estado do Rio de Janeiro. Ó, a gente tem a Cássia, que entrou. Oi, Cássia. Priscila, você sabe muito bem quem é a Priscila. Priscila, que está dizendo, oi, lindas. Guiomar também está aí com a gente. Aí eu já vou começando para a nossa entrevista com você, já fazendo a primeira pergunta, que é a pergunta que vai abrir todo o nosso debate, todo o nosso talk show. Olha, eu já dando uma de Jô Soares, né? Mas tudo bem. O que é sarcopenia em idosos, então, Glaucia? Explica para a gente, que a gente quer saber. Então, sarcopenia, ela é uma síndrome geriátrica que ela se caracteriza pela redução da força e da massa muscular em idosos. Então, idosos que têm uma redução muito importante da força e da massa muscular, existem parâmetros, tá? Eu não vou entrar nesse detalhamento, porque isso tem que ser feito por um profissional, né? Geralmente um profissional nutricionista que faz essa avaliação e profissionais treinados, né? Que saibam avaliar através de um equipamento de impedância, através de um DEXA, ou através de um perímetro de panturrilha. Mas ela é basicamente definida assim, como uma síndrome geriátrica que se caracteriza pela redução da força e da massa muscular em idosos. Tá ótimo. E ela tem assim, ela tem um impacto muito grande na qualidade de vida do idoso. Ela tem ela pode causar desfechos, consequências muito ruins na vida do idoso. Então, a gente vai discorrer durante a live sobre isso. Ótimo, maravilha, porque a segunda pergunta, a gente queria saber, assim, quais são, então, os principais, né, sintomas, se é que a gente pode falar essa palavra, sintomas, da sarcopenia. Sim, a sarcopenia, ela se caracteriza, o idoso ele começa a apresentar ele se queixa de cansaço, se queixa de não. Você observa quando você vai avaliar o idoso, você observa que ele está levantando de uma forma mais lenta, ele está andando com mais dificuldade. E isso tudo já são sinais de alerta. Não vai fechar o diagnóstico só com a avaliação clínica. É importante você fazer as medidas, você fazer a avaliação da composição corporal e também a avaliação através da força, né? Eu utilizo também a medida da força, que é preconizado, né, pelo consenso europeu, que você utilize a força, mas os sintomas principais são esses, né? Você observa o idoso que está relatando que está se sentindo fraco, é o idoso que está mais lentificado, geralmente ele fica mais é muito comum você observar idosos com sarcopenia com baixo peso, mas eu também tenho idosos com sarcopenia sem baixo peso. Eu acho que isso tem que ficar claro, porque mas doutora, ele está com peso normal. Mas o peso, ele não mostra muita coisa hoje em dia. Hoje em dia, o que tem se falado, o que a gente tem estudado muito, é a composição corporal, são os compartimentos corporais. Então, se naquela avaliação da composição corporal eu vejo que a massa muscular dele está muito reduzida, e eu vejo também, eu faço uma avaliação pelo dimômetro, que ele está com uma força reduzida, isso já me dá uma confirmação de sarcopenia. E associada todo esse quadro clínico que ele apresenta, né? Existe um instrumento que ele é muito interessante, que deve ser utilizado
e eu recomendo que ele seja utilizado nas unidades básicas de saúde para a triagem de sarcopenia, que é um instrumento simples, que tem uma característica da funcionalidade também, que é o SARC-F. O SARC-F ele tem 5 perguntas simples, que pergunta se o idoso consegue carregar 5 quilos de determinada. Eu sempre falo de arroz, né? De arroz, que eu acho que dá mais uma relação mais fácil, né? 5 quilos de uma fruta ou de legumes, né? E aí você começa a pontuar. Se ele tem dificuldade para subir 10 lances de escada, se ele sofreu alguma queda no último ano. Então, são perguntas que já vão lhe mostrar, né? E aí, de acordo com a pontuação, e também nesse instrumento tem a medida da panturrilha, eu consigo fazer uma triagem de sarcopenia. Então, é um instrumento simples. O idoso ele pode ser autorrespondido, o próprio idoso preencher, ou se o idoso tiver alguma alteração cognitiva, né, o profissional ele pode fazer junto com o familiar ou um cuidador que tiver, e você ali já faz uma triagem simples. E Sim. Esse instrumento ele tem uma boa detecção da sarcopenia, falando de uma forma simples, tá? Ele tem uma boa detecção. Então, ele tem sido recomendado e seria muito importante estar inserido na prática clínica, né? Principalmente nos consultórios, nas unidades básicas de saúde, para poder fazer uma triagem rápida. 5 minutos você consegue fazer essa triagem. Ficou claro? Ficou, eu acho que sim. É que tem 2 perguntas aqui interessantes. Olha só, a Regina Alencar, ela está dizendo o seguinte. Espera aí que eu vou ver aqui, vou pegar direitinho, que aqui já fugiu da minha... Deixa eu ver, Regina Alencar, qual o indicador da idade mais acentuada da sarcopenia? Ela está perguntando. E a Mônica Santoro também pergunta como avaliar a sarcopenia? É através de exames? Então, a Regina está perguntando qual o indicador da idade mais acentuado da sarcopenia, e a Mônica está perguntando como pode avaliar a sarcopenia, se é através de exames. Sim, a avaliação ela é feita através, são vários métodos, né? Então, você pode fazer a triagem pelo SARC-F, que é esse instrumento simples e rápido, que tem 5 perguntas. Depois a gente pode até disponibilizar aqui, né, no Facebook, colocando os devidos créditos, né, do autor que validou, que é o Dr. Tiago Gonzalez, né, ele validou para a população brasileira. E depois dessa triagem, você, se ele tiver com sinais sugestivos, você vai fazer a medida da força. Fazendo a medida da força com o dinamômetro, né, que é um equipamento que pode ser... Geralmente, nós observamos que alguns profissionais já dispõem desse equipamento nos consultórios e também nos ambulatórios. Essa força estandida, você vai confirmar a sarcopenia medindo a massa muscular. A massa muscular estando reduzida, como é que eu vou medir a massa muscular? Na prática clínica, nós utilizamos a bioimpedância, né, elétrica, que é um equipamento que estima a massa muscular, ou o DEXA, que é o padrão de referência. O DEXA é o padrão, sendo que ele é um exame um pouco mais caro, que não é portátil, então você teria que fazer em algum laboratório ou em algum centro de pesquisa, mas a bioimpedância, ela
já está mais disseminada, né? Então, Uhum. atualmente no mercado tem balanças mais em conta, né? Balanças mais baratas e que também tem uma boa correlação com o DEXA, que é o padrão de referência. E na ausência de todos esses, né? A gente sabe que o Brasil, a gente está falando do Brasil, na ausência de todos esses equipamentos, tem o perímetro da panturrilha, né? Que é uma medida simples, sensível da massa muscular. Ah, Glaucia, eu não tenho bioimpedância. Olha, gente, eu já trabalhei em unidade de saúde, tá? Eu sei o que é trabalhar em unidade de saúde, né? Com balança mecânica, com toda a dificuldade, sem balança, enfim, sei da realidade, né? Então, não vou fazer? Não, eu posso fazer. Eu vou utilizar o perímetro da panturrilha, que é uma medida sensível, né, para idosos, massa muscular. Então, tem vários estudos que mostram isso. Então, você pode usar um perímetro de panturrilha abaixo de 33 para mulheres, já é um sinal de alerta de diminuição da massa muscular. E um perímetro de panturrilha menor que 34 para homens também é um sinal de alerta. Então, dentro do instrumento, ele pontua 10 pontos. Então, você teria, na ausência de todos esses, você pode lançar a mão do perímetro da panturrilha. A nível ambulatorial, a nível de SUS, né, de unidades básicas de saúde, que nós sabemos da realidade do Brasil. Né? Então, deixando claro que pode ser sim. Beleza. Ó, a Viviane está perguntando se gordura é diferente de massa, né? Se gordura é diferente, desculpa, se gordura é diferente de músculo. A Maria Tereza, minha amiga, oi Maria Tereza, tá querendo saber se altera, né? Se a sarcopenia também altera o equilíbrio da pessoa, tá? E a Luciana, minha amiga também do coração, está dizendo que é super importante a atuação nas unidades básicas, né, para avaliar essa possibilidade. Então, eu tenho um monte de gente aqui querendo saber um monte de coisa de você. Então, tá todo mundo querendo saber, estou perguntando aí um monte de informações importantes. Então, massa muscular, nós temos compartimentos na composição corporal. Então, para o corpo humano, né, nós temos a massa gorda, a massa muscular, que é a maior, né, que ela está mais de 50% do corpo humano, e nós temos a massa gorda. Então, são compartimentos extremamente diferentes, com funções diferentes, tá? E quando menos massa gorda nós tivermos, melhor, né? Porque a gente não tem consequências, né? A obesidade central, que é a obesidade abdominal, que traz uma série de riscos cardiovasculares, e também tem outros problemas, como a obesidade sarcopênica, né? Que a gente conversou um pouquinho, né, Sandra? Sobre aquele indivíduo que tem massa gorda muito aumentado, vamos colocar assim, acima de uma mulher com uma massa, um percentual de gordura acima de 37% é elevado, já é considerado obesidade. Então, esse percentual alto, e aí você avalia a massa muscular muito baixa, você vê que é uma pessoa que tem uma obesidade, mas está como se fosse uma desnutrição, uma obesidade comprometida nutricionalmente. Por quê? Porque ela tem uma baixa de massa muscular. E isso se chama obesidade sarcopênica. Então, é totalmente diferente a massa gorda da massa muscular. A outra pergunta, Sandra? Se a outra sarcopenia pergunta seria? interfere no equilíbrio. No equilíbrio. Sim, a sarcopenia ela interfere no equilíbrio
uma das etiologias, ela é neuromuscular, né? Então, se tiver um cometimento a nível neurológico também, pode também trazer, esse idoso não vai ter dificuldade também, ele vai ser mais sedentário, né? E por ele ser mais sedentário, ele vai ter alteração de fibras, né, musculares, ele vai ter perda, né, a perda muscular mais acentuada, que a gente chama de... Isso tudo vai... O que que isso vai fazer? Vai fazer com que ele tenha menor força muscular e, consequentemente, uma estabilidade. Então, é muito comum você ver um idoso com sarcopenia precisar de um dispositivo de marcha, por isso que o trabalho do nutricionista é fundamental ser junto com a fisioterapia. Fundamental, porque nós não conseguimos tratar a sarcopenia sozinhas. Não conseguimos. Nós precisamos, na verdade, em gerontologia, nós precisamos de toda a equipe junta, né, Sandra? E É aí, quando eu verdade. falo dos nossos colegas maravilhosos fisioterapeutas, é porque é um trabalho multimodal. É um trabalho que eu tenho a minha colega fisioterapeuta trabalhando com todo o planejamento, né, de fisioterapia, de reabilitação, e a nutrição, isso tudo com o objetivo de quê? Promover a hipertrofia muscular, e melhorar equilíbrio, melhorar marcha, e aí, no caso, os nossos colegas fisioterapeutas. Então, é um trabalho em equipe. Nossa, com certeza. Bom, a Cássia está dizendo que a alimentação e exercícios físicos acompanhado de um profissional é essencial para o tratamento e o acompanhamento dos idosos, não é isso? E também deixa eu ver, teve uma outra pergunta que eu achei importante também. Todas estão, tá, gente? Importantíssimas, tá? Bom, sim, alguém colocou aqui, foi a Viviane. Se pacientes acamados com GTT correm risco maior de desenvolver sarcopenia? Sim. Pacientes acamados são os que têm maior risco de perda de massa muscular. São os pacientes que estão, assim, a gente fala, praticamente, se estiverem fazendo fisioterapia, isso minimiza muito, tá? Por isso que é importante a intervenção precoce. Mas se esse idoso estiver acamado, sem estar fazendo fisioterapia e sem nenhuma intervenção de uma dieta hiperproteica, ele não tendo uma insuficiência renal, hepática, isso tudo tem que ser avaliado, né, caso a caso, de acordo com a história clínica desse idoso, ele perde, e perde muito. Por isso que o profissional tem que ficar atento. Se ele for, principalmente se for acamado, para dar um aporte proteico adequado, né, de acordo com a patologia, de acordo com a condição, né, porque também tem que ter muito cuidado. Se tiver uma desnutrição importante, você não vai poder atingir o VET pleno rapidamente, porque ele pode fazer uma síndrome de realimentação. Mas, gradativamente, você vai atingir e vai traçar no seu plano de cuidados essa intervenção, para que ele venha, a gente venha parar essa perda, ter esse objetivo, né, na terapia nutricional, de interromper a perda de massa muscular e promover um ganho, claro que associado à fisioterapia. Com certeza. E a Sandra também, né? A Sandra, minha colega, também está também sugerindo o terapeuta ocupacional, os dois, né? Eu vejo o terapeuta ocupacional mais para reabilitar e tal, mas o que você falou, esse trabalho multiprofissional, todo ele, né, tem uma importância né, nesse cuidado com esse idoso, né? Aí uma outra colega também está colocando sobre a questão da alimentação mais adequada
Até a gente vai mais para frente falar disso, eu acho que você vai comentar sobre a questão da alimentação, vamos deixar para mais adiante um pouquinho, né? Mas o que as pessoas estão ressaltando é realmente a atuação multidisciplinar, né, como um conjunto de ações, Sim, né, que vai trazer um ganho a esse idoso, né, para que ele possa estabilizar, né, com relação a isso. Então, os comentários são assim muito legais, as perguntas também estão sendo bem atendidas aí eu queria aproveitar para já fazer a próxima para você, perguntando se existem, você até já comentou isso, existem métodos para a medição da massa muscular? Existe algum método bem, né, definido para isso? Até sim. você já passou por essa questão, mas acho que é importante você voltar a ela, até para as pessoas entenderem como que faz essa avaliação, né? Sim, só para assim, responder um pouquinho a algumas perguntas que surgiram no chat, nós precisamos de um trabalho juntos, toda a equipe interdisciplinar. Então, eu Verdade. falei assim, especificamente do físio, né? Porque é aquele que vai estar ali, né, proporcionando, né, as sessões de reabilitação também. Mas nós temos também todos os profissionais da equipe. Se a gente não tiver a enfermagem também, para esse paciente acamado, que precisa do cuidado, né, Sandra? Dali de ofertar ou cuidador, os nossos Com cuidadores certeza. também, né? Que exatamente que vão alimentar aquele idoso que está com sarcopenia, se ele é acamado, então, gente, ele vai precisar ele é dependente, né? Em alguns casos é totalmente dependente, outros são semi-dependentes, tem diferentes graus de dependência. Mas nós vamos precisar de toda a equipe atenta, toda a equipe intervindo, o cuidado na gerontologia, o plano de cuidados é interdisciplinar. Eu quero reforçar isso, tá? Sim, E dizer que eu claro. não consigo trabalhar sem os meus colegas, eu sempre falo isso, que eu não consigo. E eu sou assim, eu fico ligando, eu mando mensagem, sabe? Porque eu acho que tem que ser assim. Eu acho que a É gente tem que verdade. trocar, a gente tem que saber, tem coisas que o idoso fala para um profissional e não fala para você. Às vezes falou para mim, não falou para a Sandra. Isso, Enfim, é. e aí a gente tem que trocar, a gente tem que trocar para quê? Em prol do idoso, né? Então, aí a gente está com vergonha de falar para a nutricionista, ai, aquele suplemento é horrível, eu não gostei. Aí ele contou para a cuidadora e a cuidadora já me contou. Então, isso é importante para quê? Para que eu possa rever a conduta. Então, o nosso trabalho eu acho que pode ser até trans, né, Sandra? Eu acho que sim. Transdisciplinar, né? Vamos ousar, né? Está na hora. Mas é verdade, você falou uma coisa importante: o foco é o idoso. Então, todos nós estamos ali para dar realmente contribuição, a nossa contribuição profissional, né, a nossa intervenção, no sentido de que a gente traga, né, a melhor qualidade de vida, o melhor bem-estar a essa pessoa idosa. Né? Eu acho que isso é fundamental e a equipe que trabalha com a Geronto, ela tem essa facilidade, né? Esse manejo é muito mais tranquilo, né, do Sim, que outras a gente intervenções. A sabe Viviane, trabalhar em equipe. A é, gente sabe exato, trabalhar em equipe, né? isso mesmo. A Viviane colocou assim: o SUS, em alguns estados, fornece a dieta industrializada para pacientes com indicação. No Rio de Janeiro, essa dieta é fornecida pelo SUS, está perguntando. Quando a família não tem condições de arcar com a dieta industrializada, qual seria a alternativa? Tá, ela está perguntando. E a Ana Lúcia também está perguntando sobre essa dieta integral, né? Se ela ajuda no tratamento da sarcopenia. Então, essas duas estão fazendo essa pergunta sobre as dietas. Sim, no caso da sarcopenia, existem vários suplementos, né, nutricionais. Eu acho que também tem que ser feita uma anamnese alimentar importante para detectar se tem déficit no consumo. Isso é importante, porque você também pode fazer uma correção
pela alimentação, pelo alimento, tá? Não necessariamente você tem que suplementar sempre. Eu acho que isso vai ter que ser avaliado caso a caso, e geralmente nós suplementamos, porque o idoso ele cursa com uma anorexia do envelhecimento, todo idoso ele come menos do que na idade adulta, tá? Por quê? Porque ele tem um metabolismo basal menor. A taxa metabólica basal dele, por ele diminuir a atividade, os níveis de atividade, ele come menos, né? Então, isso vai acontecer. E aí o profissional tem que avaliar, né, aonde que está sendo esse nutricional, corrigir pela alimentação e avaliar essa suplementação. Porque hoje no mercado existem suplementos, porque a gente sabe que às vezes ele não consegue comer aquela quantidade de proteína que na alimentação comum, né, falando da comida de verdade, ele não conseguiria. Né? Eu não consigo comer um bife médio, doutor, eu não consigo comer um frango, um pedaço de frango normal, eu não consigo comer metade, todo dia eu como metade. Então, você vai vendo, ali já tem menos de 100 gramas, né? Que vai começando a fugir das recomendações, né? Porque nós temos recomendações nutricionais diárias. Então, a partir dali, você vai avaliar suplementar. E aí tem N suplementos no mercado que você tem que avaliar de acordo com o seu idoso, porque não adianta você pegar qualquer um e dar. É muito importante que a gente prove, né? Porque o idoso está dizendo assim, ele é horrível. E aí você prova e é horrível. Entendeu? Então você tem que ter essa. Mas é verdade, Sandra. Você tem que ter esse cuidado. Né? O profissional tem que provar, tem que provar. Eu sou muito rigorosa com isso. Eu falo com os laboratórios que eu quero provar, sempre, na minha prática, nesses anos todos. Eu opino, eu dou opinião técnica, se está gostoso, se não está, o que precisa melhorar. É assim, nós somos técnicos, né? Verdade. Então, dentro dessa linha dos suplementos, hoje nós temos uma gama enorme, né? Melhorou muito. Então, temos. Como os idosos adoram café com leite, né? Adoram, né? E eu também adoro. Então, assim, tem suplemento sabor café com leite, tem cappuccino, tem morango, enfim, todos os sabores, muitos sabores, vou dizer todos, mas isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você tem que avaliar de acordo com a aceitação do idoso, para não sair prescrevendo um suplemento que ele não goste, e suplementar. Com relação ao fornecimento, no Brasil, tem alguns estados que fornecem, mas isso tudo é um processo. No caso do SUS, né, para os hospitais, né, alguns hospitais eles recebem nos hospitais, tem algumas ILPIs públicas também, de acordo com o contrato, né, isso aí vai ter que ser visto de acordo com o contrato. E LPIs particulares, geralmente os idosos que compram, né? Mas, assim, essa informação seria muito importante buscar no seu município, né? Dentro do seu município, porque isso é uma variedade. Tem locais que fornecem, tem locais que não fornecem. Então, eu não vou, assim, afirmar para você, porque eu sei que tem muitos estados, municípios que fazem, que dão essa programas de assistência domiciliar, né, Sandra? Que dão. Com certeza, né, sabe disso. Isso. Mas isso é importante você buscar essa informação em cada órgão, porque isso está variando muito, né? A gente sabe que essa crise também econômica, então, assim, eu não sei nesse momento como é que está. Então, é muito importante você buscar a informação no seu estado e no seu município.
Ai, que ótimo, boa dica mesmo. Bom, a Ana está dizendo que não gostou do Nutrem Café com Leite, não gostou. E você, como você disse, né, a Mônica aqui até queria saber, mas eu acho que você já respondeu, né? Como elaborar, o nutricionista elaborar a alimentação, qual seria o melhor suplemento para a sarcopenia, mas eu acho que você já deixou até claro, né? E aí, A só gente para é, falar sobre a percepção da Ana, essa percepção é muito subjetiva, porque é, muito, os idosos são heterogêneos. Então, tem idosos que adoram o sabor, o Nutrem café com leite. Então, eu, por exemplo, algo que detesto morango. Eu detesto então, morango. então, todos nós, não só os idosos, né, gente? Vamos falar de. A gente sabe que o idoso é heterogêneo, sabemos disso, tá? Ponto. Não adianta. A maioria, a gente sabe que é a maioria, mas tem idosos que não gostam, mas tem muitos idosos que gostam. Então, eu acho que ter saído essa opção, e tem suplementos hoje no mercado sem sabor, né? Que isso foi um Aham, coringa, né? Que saiu, foi é, maravilhoso, porque aí a é gente sim. consegue colocar no café com leite, consegue colocar no café com leite, consegue colocar na sopa, consegue colocar numa dieta Suco, né? pastosa. Eu tinha uma idosa maravilhosa, que eu tenho um carinho especial por ela, por todos, tá, gente? Eu tenho um carinho por todos. Mas ela falava assim para mim: ai, eu posso tomar na água? Pode. Se ela quer tomar na água, ela vai tomar na água. Então, é a escuta que é importante. A gente ter essa Exatamente. escuta, porque para que a gente possa atingir o objetivo de tratar, né? De adesão. Até Yaraci colocou aqui agora, eu valorizo muito a minha primeira refeição, que é o café com leite com pão integral. A Yaraci tem 89 Sim, anos, tá? Ela diz que valoriza bastante isso, né? É, a Cássia diz o seguinte, que é ideal que esses suplementos sejam de acordo com o paladar de cada idoso. É o que você meio que colocou, né? Essa sua orientação aos fabricantes, né? Para eles poderem fazer mais dentro de uma realidade, né? Porque a gente não pode ficar, né, comendo coisas que não tem nada a ver com a realidade. Aliás, até os brasileiros, né, o Glaucio, tinham uma alimentação maravilhosa, que era o feijão, arroz, a proteína, o legume, né, ou a verdura. E isso foi os ovos, né? se distanciando, né, de uma tal forma, né, que ficou difícil, né, uma alimentação tão simples, né, e tão barata, vamos dizer assim, né, e tão nutritiva, né, que é o feijão, o arroz, a proteína, a O verdura e os feijão, o legumes. feijão, o feijão e o arroz, ele tem é uma ração completa. Então, ele tem um Exato, pool de aminoácidos que, assim, o ideal é que seja consumido diariamente, porque ali eu tenho um aporte de aminoácidos, de proteína também importante. Então, exato. a gente fala que é a ração completa, a gente fala isso, né? Exato, exatamente. É perfeito isso. A Maria do Carmo diz o seguinte, que o importante é não impor, né, ao idoso, né, deixar a coisa ficar mais fácil, porque se ele já tem dificuldade de alimentação, nem tudo, né, hoje ele tem o sabor, né, vai perdendo um pouco o paladar, né, com o envelhecimento, Sim. como administrar isso, né, de uma forma não impositiva, né? Vai comer isso, porque tem que comer, né? E tal. Alguns, alguns filhos têm essa preocupação, né? De impor a comida para o idoso de qualquer jeito, entendendo que se ele comer assim, ele vai ficar nutrido, né? E quando não é bem dessa forma, ela está colocando que o importante é respeitar, né? Respeitar.
Eu penso que isso é fundamental. Eu aprendi, eu falo isso assim muito emocionada, porque eu aprendi muita coisa com os idosos, sabe? A gente aprende, né, Sandra? Esse olhar, né? Eu acho que o idoso ele consegue identificar quando nós estamos ouvindo eles de fato, ouvindo o que realmente está incomodando ele, né? É, Às vezes é uma coisa simples. Outro dia eu falei na live sobre isso, numa outra live. São coisas muito simples que podem melhorar a aceitação do idoso. Às vezes é uma forma que você montou o prato. Às vezes é isso, uma comida, uma coisa que ele não gosta que foi colocado. Aí ele olha, já não vai querer comer. Então, esse idoso que está com inapetente, principalmente inapetentes, né, que estão com baixa aceitação, tem que ter um olhar muito dessa apresentação, do que está indo, ouvi-lo, né? O que ele gostaria de comer. Eu trabalhei em LPI por muitos anos, né? Então, eu sempre tive esse cuidado de ter uma avaliação individualizada. Em alguns uhum, momentos, eu instituí o cardápio individualizado na LPI. Foi meio criticado, mas instituí. Por quê? Porque se eu tenho um paciente, um idoso, que está inapetente, eu tenho que fazer um cardápio é, diferenciado para ele. Porque aquele claro, cardápio geral, ele não está aceitando. Então, eu tenho que fazer o cardápio do seu João, entende? Que é o seu João que quer comer um frango com quiabo, ele quer comer um bife, doutora, com uma batata coradinha. Então, ele aderir, para que ele não venha desnutrir, para que ele não entre num quadro de sarcopenia, eu tenho que, naquele momento, seguir, né? A ter essa sensibilidade, ter a técnica, né? Porque a orientação é pacientes inapetentes, a gente sabe que eles são mais frágeis, né? Porque eles já estão ali com alguma comorbidade, aí falando já com perda ponderal, com cansaço, enfim, com aquela característica de um idoso frágil e necessitando de um olhar diferenciado para que sim, uma apresentação. E eu sempre gostava, olha, vamos botar a bandeja bem bonita, vamos colocar algo mais bonito nessa bandeja, que ele olhe e ele se sinta, veja que aquilo ali foi feito com muito cuidado para ele e com muito exato. carinho. Então, eu acho que esse cuidado, porque às vezes a gente sabe da dificuldade das ELPIs, né? Poucos É, funcionários, ter que fazer uma comida diferente para um determinado, só para um idoso. Mas, gente, não é só um idoso. Eu entendo que é o idoso. Então, esse idoso precisa ser reabilitado. Então, eu sim, consegui instituir isso, consegui fazer com que houvesse essa compreensão, sabe? E eu acho que isso faz toda uma diferença no nosso cuidado é, nutricional. com certeza. Bom, a minha amiga Cristi entrou aí agora também, ela está sempre aqui nas nossas lives, eu também quero dizer uma boa noite para ela. A Selma teve que sair, recebeu uma notícia muito triste nesse momento. Selma, força, tá? Que tudo dê certo aí. Nossa, meu sentimento no falecimento na família dela. Bom, a Tânia pergunta para o idoso perder peso, o que tem que fazer para o idoso obeso perder peso? Esse é um desafio, né, o Glaucio? Muito grande, né? Porque não Sim, é fácil, né, sim. convencer depois de um tempo de vida como fazer isso, né? Convencimento para uma pessoa idosa muito assim, precisa de uma habilidade, uma manobra bem interessante por parte do profissional, né? Você fala um pouquinho sobre isso para a gente passar para outra pergunta?
Sim, o que a gente observa os idosos têm hábitos arraigados, né? E é muito importante quando tem hábitos de toda uma vida, né? Então, o profissional, a ponderal tem que ser lenta, tá? Não se podem propor dietas radicais, não se pode. É, É, essa redução do valor aporte calórico tem que ser gradativa, a perda ponderal bem lenta e contínua, sendo que nesse idoso tem que ser muito monitorado a massa muscular. Por quê? Porque se esse idoso obeso, se não tiver um controle da composição corporal, ele pode estar perdendo massa muscular. Então, é uhum, extremamente importante você entrar com um aporte, uma dieta hiperproteica, para que ele não perca a massa muscular, e uhum. fazer o ajuste para que ele perca gordura, massa gorda. Então, isso é extremamente importante. Eu concordo, Sandra, que a mudança de estilo de vida ela é difícil não só para os idosos, mas como um todo, né? A gente tem visto a obesidade como uma epidemia mundial, né? Epidemia, né? E isso É. tem uma prevalência muito alta de obesidade em idosos, muito, tem aumentado muito, Sandra. E agora, com o advento na última década, deve ter sido falado muito, da obesidade sarcopênica. Então, outra síndrome que a gente pode falar num outro momento, né, que é É. bem detalhado, mas falando assim, que é possível, eu já tive idosos que conseguiram, tá? Mas os idosos que estão muito determinados, sabe? Isso Uhum. isso não é muito o sucesso do Nutri. Eu penso assim, eu penso que o Nutri, a nutricionista, ela tem um papel fundamental, mas o idoso tem que querer, ele tem que entender. Aí a É, gente faz o convencimento que ele saia daquele estágio de pré-contemplação para ação, para que ele é vá verdade. realmente. Eu quero pré-contemplação, eu quero emagrecer, tá no pré. Mas para ação, como é que eu vou agir? Então, É é verdade. aí que o profissional entra. E esse trabalho é muito importante também que seja feito um trabalho disciplinar, né? É. Um trabalho com a psicologia. Os educadores físicos são Ai, nossa, extremamente são importantes, importantíssimos. porque eles exatamente. Então, assim, tendo essa equipe, né, ali junta, nesse objetivo de reduzir, claro, e aí, gente, é muito importante ressaltar, eu falo isso várias vezes, porque os estudos mostram que essa perda de peso ela tem que ser muito bem monitorada, tá? É, Não pode ser assim, o idoso perdeu 10 quilos em um mês, está totalmente errado, tá? não é por Isso aí. pode causar até um risco, isso pode causar risco até de morte, Uhum. sério. Então, tem que ser bem lento, bem devagar, sabe? Primeira consulta você já tem que falar isso, tá? Que é um tratamento longo e é uma mudança de estilo de vida e incorporar hábitos alimentares novos, porque também vai ter que incorporar. É claro É, que a gente também não vai ser radical, né? Isso também não pode ser também, porque senão ele não vai seguir, tá? Ele não vai querer aderir à prescrição. E essa é a proposta, né? É uma proposta de mudar estilo de vida. muito bom. Bom, a Cássia até disse que tinha um paciente, né? Teve um paciente que não podia consumir açúcar e que fazia só frutas na sobremesa, então ela criava sobremesas, né? Recriava nas frutas, né? Possibilidades para abacaxi, banana assada, enfim, fazia lá as mudanças para dar aquela, né, aquela atrair, né, o idoso que não podia comer açúcar mesmo, né, para que ele pudesse se Colocar alimentar, uma mas canela, né? Colocar uma canelinha na isso, banana exatamente, assada para diminuir a vontade de comer o doce, né? Tem várias exato, estratégias, né?
Exatamente, várias Tem estratégias. estratégias. Tem muita pergunta aqui para você. Nossa, tem muita pergunta. Perguntas, inclusive, relacionando diabetes e insuficiência renal também ao contexto da sarcopenia, as causas da sarcopenia. E eu queria até pedir para você associar essa questão das causas com fatores de risco de sarcopenia em idosos, tá? Queria que você respondesse isso. Minha amiga Ana Lúcia também está parabenizando a gente aí, pelo trabalho. Oi, obrigada, Ana, valeu, você é uma queridona, obrigada mesmo. E aí, queria pedir para você falar desses fatores de risco, né, da sarcopenia em idosos, né, que eu acho que é bem interessante você fazer essa abordagem. Então, os mais fatores de risco, né? Assim, o que pode. Falando um pouquinho das causas, né? Então, o idoso ele tem uma diminuição da síntese proteica, né? Ele tem alteração da síntese, ele tem uma resistência anabólica que eu preciso aumentar o aporte de proteínas. Então, ele tem redução da síntese e uma resistência anabólica. Então, eu preciso aumentar as recomendações de proteína para o idoso são maiores, tá? Do que para o adulto. E a dieta é hiperproteica. Sendo que teve uma pergunta falando da insuficiência renal. Na insuficiência renal, é um outro olhar, tá? Então, esse paciente com insuficiência renal, se for um tratamento conservador, não vai poder ser uma dieta hiperproteica. E aí o profissional nutricionista vai ter que avaliar esse idoso e não é o mesmo tratamento para sarcopenia sem do idoso sem insuficiência renal, tá, gente? É muito importante isso, ter esse cuidado, porque ele pode ter uma piora da insuficiência renal. Tá? Então, isso é muito sério. Até mesmo nós sabemos de muitos relatos de pessoas tomando suplemento assim, recomendado por outras pessoas, né? E tomando excesso de suplementos, excesso de. Ah, eu comi 10 ovos hoje, num dia, né? Então, assim, e tem vários relatos de jovens desenvolvendo insuficiência renal, tendo cálculos renais, né, por excesso do uso de suplementos. Então, suplemento é, é algo que tem que ser avaliado, tem que se fazer uma avaliação nutricional, tem que se fazer uma avaliação bioquímica, tem que se avaliar as doenças que esse idoso tem, as doenças e as comorbidades, as outras doenças associadas. Então, não se pode tomar suplemento aleatoriamente, tá? É muito sério isso. E tem período para tomar, tá? Então, alguns determinados suplementos são 3 meses, é um mês. Isso vai ser de acordo com cada caso, tá? Eu acho que deu para responder a pergunta sobre Sim, insuficiência nossa, renal. claro. Diabetes, diabetes, diabetes é um fator de risco para a sarcopenia, porque eu tenho um problema que eu posso ter um catabolismo de massa muscular no paciente diabético. Então, falando de uma forma simples, tá? Esse paciente diabético tem que ser monitorado enquanto massa muscular. Tem vários suplementos no mercado para tratar sarcopenia no paciente diabético. Então, tem solução. E é muito importante, porque senão ele começa a ter uma piora do quadro, né, de diabetes, porque ele já está entrando no quadro de sarcopenia e vai se tornando um idoso cada vez mais frágil. Então, é importante ter esse cuidado precoce, tá? Beleza. E dos fatores, falando um pouquinho mais também dos fatores que causam a sarcopenia, né? A inatividade física, né? Então é importante, né, combater o sedentarismo, ser através de orientação, a atividade tem que ser orientada por um educador físico, né? Então, de acordo com cada idoso, cada pessoa, né? Se tiver alguma patologia, isso tudo tem que ser avaliado pelo geriatra, isso tudo tem que ser em equipe, tá, gente?
Então, é muito importante ter esse cuidado. E Nossa. também esses fatores de risco são exatamente todos esses, né? Uma dieta pobre, né? Uma alimentação inadequada, uma dieta com baixa ingestão de proteína é um fator de risco para desenvolver a sarcopenia. A inatividade física, as doenças neurológicas crônico-degenerativas podem desencadear, por quê? Porque aí vai ser secundária, né? Secundária a essas doenças, né? A sarcopenia. O processo inflamatório, o idoso é um ser inflamado, né? Então, ele tem citocinas inflamatórias aumentadas, e isso faz com que haja uma predisposição para o desenvolvimento da sarcopenia. Agora, deixando bem claro que a perda de massa muscular acontece principalmente a partir dos 40 anos, né? Uma perda gradativa da massa muscular. E essa perda é fisiológica, é importante falar que ela é fisiológica, e que eu estou colocando aqui, e que você pode tratar, né? Geralmente, alguns consensos falam entre 25 a 30 gramas de proteína por refeição, né? Distribuído durante o dia. Isso pode ser uma estratégia para vencer essa resistência, essa dificuldade de síntese, essa resistência anabólica que o idoso apresenta. Ah, perfeito, perfeito. Até você comentou das doenças degenerativas, né? A Cláudia estava perguntando se o idoso com Alzheimer, no estágio em que a deglutição é só pastosa, deve ser complementado, como deve ser complementado para não perder massa? Muito importante essa pergunta. A dieta pastosa, assim, os consensos, né? Os consensos já direcionam para uma suplementação na dieta pastosa. Então, esse idoso que está em dieta pastosa, claro que você vai avaliar o estado nutricional desse idoso, tem que ter o estado nutricional. E seguindo os consensos, você pode suplementar sim, porque você tem uma perda muito grande com a dieta, uma perda de nutrientes, o aporte energético é menor, o valor energético, você entre logo com uma suplementação para que esse idoso não venha entrar num quadro de desnutrição ou de risco nutricional, entende? Uhum. Beleza. Claro? Bom, aí eu... desculpa, te interrompi, pode falar. Não, eu perguntei se foi claro. Ah, sim, eu acho que sim. O pessoal está amando aqui. A nossa live está maravilhosa, gente. São tantas perguntas e o pessoal continua entrando até. Já estamos até caminhando para o final. A Lília, minha querida Lília, né, que é filha da Terezinha, que foi da UNAT durante muito tempo. A Lília também foi, está sempre com a gente também. Bom, aí eu queria perguntar para você, porque a gente já está caminhando assim para terminar a nossa live. Como combater a sarcopenia, né, que é uma coisa importante, e na verdade vem junto como evitar o aparecimento, né, as duas coisas estão juntas. Depois eu queria que você falasse alguma coisa sobre estudos de perfil, né, de idosos com sarcopenia, se você tem alguns estudos aí para comentar com a gente, mas... e uma pergunta importante, Glaucia, que eu gostaria que você esclarecesse. A sarcopenia está associada à queda dos idosos? Porque a queda é um desafio, né? Um desafio para nós que trabalhamos com pessoas idosas, né? A questão da queda hoje é até um programa do SUS importante, né? Prevenção de quedas. E é recorrente quedas em idosos, né? A gente sabe disso.
E eu queria pedir a você para fazer um esclarecimento nesse sentido, que eu acho que vale muito a pena tratar dessa questão da queda, né? Da queda em idosos. Sim, ela tem vários estudos que estão associando a sarcopenia a quedas, inclusive no último consenso europeu foi falado dessa associação, que é extremamente alta, então realmente tem que se tratar, tem que se prevenir, se tratar a sarcopenia, porque a perda de massa muscular, principalmente nas pernas, nos membros inferiores, é muito mais rápida, principalmente em homens, tá? Então, existem equipamentos que fazem avaliação segmentada, então avaliam a massa muscular da perna direita, da perna esquerda, do braço direito, do braço. Então, é importante essa avaliação segmentada para se monitorar essa perda de massa muscular. E aí, o idoso que tem uma perda de massa muscular importante a nível de membros inferiores, ele vai ter menor estabilidade, ele vai ter mais dificuldade para ter o equilíbrio, e realmente isso tem sido assim, inúmeros estudos mostrando essa associação com quedas e com incapacidade funcional. Uhum. Então, tem associação, inclusive no instrumento, né, de triagem, há uma pergunta se o idoso sofreu queda, né? Então, tanta importância que entra na triagem da sarcopenia, entende? Então, ela realmente acende uma luz muito grande se esse idoso está sofrendo queda. Isso já pode sinalizar, tá, gente? Para uma possível sarcopenia. Nossa, a Neide, Ficou ela faz claro? Nossa, claríssimo. A Neide faz um questionamento, se a sarcopenia é só uma doença exclusiva de idosos. Não, isso tem que ser avaliado por outras faixas etárias, isso pode ser acometido na idade adulta também, então tem que ser avaliado, mas a maior prevalência é em idosos. É A em maior idosos, né? prevalência é em idosos. Isso. Foi E idosos, comentado. principalmente idosos mais idosos, né? Então, quanto Ah, sim. antes você prevenir, né? Porque tem as mudanças tem a menopausa, a andropausa, então todas essas Pois é. mudanças hormonais também vão interferir na composição corporal, né? Então, é muito importante, quanto antes, né, a gente fala do envelhecimento saudável, né? O quanto antes procurar um profissional para uma avaliação, para que você venha, né, estar mudando o seu estilo de vida, para você. Como eu quero chegar, eu vi um post hoje da doutora Ana Canedo que eu adorei, né? Eu acho que ele fala meio que assim, né? Como você quer chegar, né? Como é que você vai escrever a sua velhice? Eu acho que é mais ou menos assim que estava no post, mas eu adorei. Então, é exatamente isso, né? Como eu estou tendo uma ação, eu estou olhando para mim, eu estou fazendo algo para que eu venha ter uma velhice mais saudável, né? Eu tenho um envelhecimento saudável, ativo, né? E aí fala disso, né? Da nossa composição, né, corporal, né? Como é que ela está, né? Então, quanto antes você procurar um profissional para uma avaliação, é extremamente importante. Muito. A Viviane até colocou uma questão que me preocupou, assim, eu queria ouvir você. Pacientes que passaram pelo Covid, né, e foram internados no CTI durante algum tempo, podem desenvolver sarcopenia? Mesmo os Podem, jovens, né, que tiveram podem, internados com Covid. podem. Eles podem perder muita massa muscular, principalmente porque os pacientes com COVID, eles têm perda de paladar, muitos deles, né? Perda de paladar, perda de olfato, ficam enjoados, interfere diretamente na aceitação.
Então, tem pessoas que perdem em pouco tempo 6 quilos. Então, realmente as sequelas, né, respiratórias, funcionais, a própria fadiga é importante que pode permanecer no pós-Covid, né? Então, é muito importante que o profissional, importante que a pessoa, né, que tenha tido, né, procure também um profissional porque pode ter entrado num quadro, né? Pode ter perdido muita massa muscular. Não vou falar especificamente a sarcopenia, mas o idoso pode sim, ele pode ter entrado normal, sem disnea, e no período da internação, dependendo do período, né? Todo o processo, né, da infeccioso, do que nós sabemos que é bem agressivo, né? E o ambiente hospitalar, né, gente, que faz com que também, dependendo do hospital, ele tenha uma menor isolamento, todos os fatores emocionais, né? E aí, como é importante a psicologia, né, também junto ali desse paciente isolado com Covid, é muito comum ter um impacto na perda de massa muscular, na perda ponderal, e esse idoso precisar de uma intervenção quanto antes, para voltar à condição anterior de funcionalidade, de composição corporal. Nossa, muito importante. Bom, eu queria te perguntar uma última pergunta, que nós já estamos indo para o nosso final. Uma pena, passou tão rápido. Existe algum estudo que associa a sarcopenia a algum perfil específico de idosos, assim, como gênero, faixa etária, grupo social, né? Você que é pesquisadora, né, da área do envelhecimento, tá sempre voltada para questões do envelhecimento, né? Você pode trazer algum outro estudo para nós que traga esse esclarecimento? Eu também tinha separado um estudo falando não só da questão da renda, dos grupos, né, sociodemográficos, mas vou falar também um pouco do outro estudo que eu tinha separado sobre, pode, Sandra? Sobre a Sim, claro, desnutrição, fica. né? Sim. Então, no grupo dos idosos com sarcopenia, 15,1% tinham sarcopenia, 41,2% estavam em risco nutricional. Então, isso assim é extremamente importante também a gente saber. E falando também do idoso, que sobre os principais grupos, né, os idosos mais velhos, né? Os idosos que Sim. têm acima de 75 anos, porque é um platô, né? A partir de 75 anos tem maior perda ponderal, e aí uma maior perda de massa muscular também. Então, a maior prevalência a gente encontra prevalências maiores em idosos octogenários. As prevalências são altas. Não estou dizendo que as Exato. prevalências nos idosos jovens são pequenas. Nós também temos prevalências altas, mas maiores prevalências são nos idosos com mais idosos, né? Falando daquela classificação. E quanto menor a renda, acesso, né? Nós sabemos como está caro a proteína, acesso à carne, acesso aos cuidados, e isso é fato, né? A gente observa também uma maior prevalência, não só da sarcopenia, mas como do baixo peso também, né? Em idosos Uhum. com renda mais baixa. Não que a gente não encontre em idosos com renda alta, a gente encontra, tá? Eu falo porque com propriedade Sim. disso. Mas falando dos estudos epidemiológicos, nós observamos quanto menor a renda, menor o acesso e maior a prevalência de baixo peso, desnutrição e de sarcopenia, né? Exato. E isso, Inclusive, e isso aí Cláudia, é,
E isso é extremamente sério, né? Porque nós Exato. sabemos que existem idosos que moram sozinhos, né? Que Isso, estão pois sem é. condições, Eu queria até de comentar sobre preparar seus isso. alimentos, Eu queria até comentar estão isso com sem. você. Exato, eu até conheço idosos que moram só, que por estarem, terem que fazer o seu próprio alimento, preferem não fazer. Então, recorrer ao alimento industrializado, né? E ficar com o alimento industrializado mesmo, porque não consegue realizar, né, aquela tarefa de preparar o alimento para si só, né? Então, isso é uma coisa que eu percebo muito nos idosos da UNAT, percebo demais lá, e é uma coisa que me preocupa bastante, porque eu vejo que eles vão se distanciando, né? De criar seus próprios elementos, fazer a sua própria comidinha, vão perdendo esse interesse. Então, isso é uma questão bastante grave nesse contexto, né? E, além Comer disso, sozinho, né? isso. E Comer uma outra coisa sozinho que também. exato, comer sozinho, exatamente. Preparar o alimento e depois sentar para comer sozinho, acho tão complicado. E uma outra coisa que me traz uma preocupação também é que os suplementos ainda são muito caros, né, Glaucio? Eles são muito caros, né? Eles ainda não estão, eles já caíram um pouco de preço, mas eles ainda continuam caros, né? Então, você, para suplementar, você ainda tem que ter um recursozinho, né? Assim, porque você tava, é o contínuo aquilo, né? Então, não é barato, né? É uma outra coisa que eu também acho complicado ainda, sabe? O pessoal Sim. tá adorando Então, você, tá? ah, obrigada a todos. Eu penso assim que quando eu escrevi a minha dissertação de mestrado e eu observei também uma elevada prevalência de desnutrição e na população residente que mora na casa. Esse estudo foi com PSF, tá? Então, eu propus, né, seguindo alguns modelos internacionais, que fosse feito uma política pública para que esses idosos recebessem as refeições em casa. Esses idosos de menor renda, que moram sozinhos, eles precisam ser olhados pelo poder público. Então, quando eu escrevi, eu pensei nessa possibilidade, alimentação sobre rodas, né? Que seria cadastrar todos esses idosos que não têm. Por quê? Porque a maioria, eu fui voluntária, né? Quando eu iniciei minha carreira, eu fui voluntária no Centro de Saúde de Irmão Simval Farias. Eu tenho muito orgulho de falar isso. Trabalhei com o professor Mário Sayeg, né? Nosso querido Mário Sayeg. Maravilha! E, assim, nem fala que eu fico emocionada. E ali eu trabalhava com a população de Manguinhos. Então, eu vi muita coisa, né? E o quanto é necessário se ter ações para olhar realmente. Por quê? Porque tem idosos que moram sozinhos e não têm vontade de comer. Eles não têm Uhum. vontade nem de preparar a comida. Eles querem fazer um lanchinho, né? Ou comprar alguma Ou coisa ir ali no fácil, né? quilo, né? Ou ir no quilo, que a, Ou ir no quilo. Não, a ir no Lili quilo eu até acho que é colocou até mais. isso, no quilo, No né? quilo eu acho que é até mais chique. Eu estou falando do idoso de baixa renda Esse que não não, não dá Não é, mesmo. Sandra? A gente está falando de modo geral. Então, É verdade. exatamente. E eu penso que para se combater, falando de dados epidemiológicos, né, essa desnutrição que ainda é prevalente em idosos que moram nas suas casas, que moram Verdade. muitas muitas das vezes é a única renda para sustentar a casa toda, né? Ainda é outra discussão isso, né? Eles precisam desse olhar
né, para que recebam a alimentação, sejam cuidados, né, pessoas que contribuíram sua vida toda à sociedade. Então, nós temos que verdadeiramente valorizar os nossos idosos e ter políticas públicas para que a gente possa Estado nutricional, promover qualidade de vida, melhorar a condição de saúde dos idosos. Né? Então, isso seria uma proposta, né? Que isso já é feito em vários países fora do Brasil fazem isso, e surte muito efeito, né? Surte efeito, por quê? Porque o idoso que não tem o que preparar, que tem a situação, tá, gente? Isso é real. Né? Eu acho que nós que trabalhamos em geronto, eu já atendi desde o idoso mais humildezinho, né, da comunidade, até o idoso mais alta renda. Então, eu acho que é bom a gente isso. Então, é bom a gente ter esse comprometimento com todas as classes, né? Claro, com certeza. Então, eu acho que isso é um ponto crucial, que já fiz muitas visitas no domicílio em comunidades carentes, já vi muitas coisas assim, de não ter nada na geladeira. Então, eu penso que realmente tem que se ter um olhar para esses idosos de classe. Por quê? Porque isso vai piorar a condição nutricional do idoso, vai aumentar a gravidade da desnutrição, o perfil, a imunidade desse idoso vai cair, enfim, vai ser um efeito cascata. Isso. Né? Exatamente. Trazer eu sei que fugiu um pouquinho, mas é uma discussão importante. E essa colocação, esse olhar seu, né, que já eu conheço você muito bem, você é uma pessoa muito humana, né? Esse olhar, nossa, ele faz uma diferença muito grande nesse processo. Até foi colocado aqui pela Viviane, que o idoso assalariado, ele que sustenta a família, né, e nós sabemos disso muito bem, ele deixa, às vezes, de comer uma coisa adequada que ele gosta para alimentar os outros membros da família, e com isso ele vai perdendo, né, a sua saúde, né, até para favorecer um neto e tal, né, outras pessoas da família. A Lília, que ela tem pacientes lá de Copacabana, né, ela diz que o perfil de Copacabana é esse mesmo, de idosos que frequentam os restaurantes, tem preguiça, né? Não tem aquela motivação de fazer sua própria comida, né? E vão para os restaurantes e lá mesmo eles se alimentam. Então, a gente tem, como você falou, são vários perfis, né? Exatamente, eu acho que é importante esse olhar seu, né? Global para esse processo de envelhecimento, e você colocou uma coisa muito importante, tomara que um dia a gente chegue até esse patamar no Brasil, de que a alimentação possa ser elaborada a partir de uma política pública para atender os idosos longevos e idosos que vivem sozinhos, porque a gente tem um percentual já determinado pelo IBGE de idosos que moram sozinhos. Esses idosos precisam de uma atenção muito mais especial, justamente por estarem envelhecendo bastante e ainda continuarem vivendo sozinhos. Então, eles precisam de um monitoramento, né? Então, achei isso maravilhoso que você colocou, achei de uma importância muito grande. Eu acho que a gente tem que investir nesse debate. A Lília está falando que seria um sonho, mas não é sonho não, Lília. A gente pode lutar por isso, sim, e conquistar esse ideal, com certeza, né? Já que o Brasil, né, atravessa até esse momento, né, esse processo de envelhecimento, não é, Glaucia? Olha, Glaucia, eu queria uma pena, a nossa live está acabando mesmo, mas eu queria de verdade agradecer a você, agradecer aí as colegas todas que estão com a gente, maravilhosas, contribuições incríveis, sabe? Gente muito carinhosa com a gente, todo mundo adorou você falou muito bem, falou o que a gente gostaria de ouvir sobre esse tema. Pena que a gente não vai poder estender mais, né? Porque a nossa live tem 1h30,
mas eu quero de verdade agradecer a você pelo carinho. Olha, está todo mundo elogiando você, importantíssimo, parabéns. Nossa, foi fantástica nas suas colocações. E quem sabe a gente até pode fazer uma segunda rodada, né? Uma segunda rodada de live, né? Para a gente poder tirar de você mais conhecimentos importantes que você tem contribuído para a sociedade, para os idosos. Então, assim, eu quero de verdade, Glaucia, agradecer de verdade o seu carinho, dizer que eu te adoro, você é uma pessoa que eu amo de verdade, sou sua fã, e é isso, agradecer a você, agradecer também ao pessoal que está aí, tá? E eu queria que você encerrasse com algumas palavras. Queria dizer, pessoal, que a live de quinta-feira que vem vai ser sobre cuidadores de idosos, tá? Nós vamos receber a Ana Lúcia, que é a presidente da associação, né, no Rio de Janeiro. Nós vamos tratar dos cuidadores, né? Quem são esses cuidadores? Como devemos valorizar os cuidadores de idosos, que são pessoas muito importantes na vida dos idosos, né? Que vão manter a vida dos idosos, ajudar e colaborar nas atividades de vida diária. Então, eu acho que a gente merece dar um destaque aos cuidadores. Mas eu queria que você se despedisse aí do pessoal. E, mais uma vez, obrigada. Sandra, eu só tenho que agradecer estar aqui com você, né? Que para mim é uma pessoa extremamente importante para mim, como pessoa profissional, como amiga, né? E nós nos titulamos juntas, né? Pela sociedade, uma coincidência, e nós nos titulamos juntas, e foi uma honra, né, ser titulada junto com você lá em Belém do Pará, né? Lá em Belém do Pará. Nós lá em Belém, naquela assim, correria toda. Nossa, foi uma aventura, mas nós conseguimos, né? Também tive muito apoio da minha mentora, a professora Angélica Sanches, também é nossa amiga também. E, assim, eu queria agradecer a todos, né, por estarem aqui conosco, né, discutindo esse assunto extremamente importante, um assunto que tem que estar presente, tem uma prevalência elevada. Nas ILPIs, então, a gente encontra uma prevalência alta de sarcopenia. Então, que todos possam realmente se aprofundar nesse conhecimento, buscar mais conhecimento para poder multiplicar esse conhecimento, né, Sandra? Que eu acho que essa live é para o Brasil, né? Então, eu acho que isso é importantíssimo. Me coloco à disposição para aparecimento. Eu também tenho o Facebook, né, Sandra? Meu Facebook é Glaucia Campos, meu e-mail é glauciacampos2017@gmail.com. Se tiverem mais dúvidas, podem me perguntar, podem mandar pela Sandra, eu respondo. E muito obrigada mesmo. Olha, Glaucia, valeu mesmo. Uma quinta-feira maravilhosa, chuvosa, um friozinho gostoso, bem a cara da Glaucia, e com esse acolhimento maravilhoso, né, seu e das nossas colegas, das amigas, só amigas, tem amigos, claro, mas quem está aqui dando sua contribuição junto com a gente são as nossas queridas amigas, viu, Glaucia? Um beijo, gente, um beijo maravilhoso. Um beijo para as idosas, dos idosos da UNAT, que eu também amo de paixão, tá? Queria mandar isso. Eu sou aluna da UERJ, sou cria da UERJ, né? Estudei, fiz meu doutorado na UERJ e eu sou apaixonada pela UNAT. Ai, que lindo. Obrigada, amiga. Beijo para você, tudo de bom. Pessoal, até quinta. Obrigada de verdade pela participação, viu? Tchau. Tchau.